Pronto. Bianca, querida, pode começar. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Muito obrigada pela oportunidade a todos, ao Prabhu Devananda. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 17, verso 1. Arjuna perguntou: ó Krishna, em que situação ficam aqueles que não seguem os princípios das Escrituras, mas adoram segundo sua própria imaginação? Então, estão eles em bondade, paixão ou ignorância? Verso 2. A Suprema Personalidade de Deus disse: conforme os modos da natureza adquiridos pela alma encarnada, sua fé pode ser de 3 espécies: bondade, paixão ou ignorância. Agora ouço quanto falo sobre isso. Obrigada, Bianca. Prabhu, você quer que faça em sânscrito? Lembrando que estamos fechando o capítulo 17 com esses últimos 2 versos. Arjuna Uvacha Yeshastra Vidimuti Shirya Yayante Shadayan Vita Desham Nishtatuka Krishna Sattva Mahorayastamaha. Verso 17, capítulo 17, verso 2. Shri Bhagavan Uvasha. Trivida Bhavati Shraddha Dehinam Sa Swabhavaja Satviki Rajasi Shaiva Tamasi Sheti Tamshnu. Microfone, Prabhu. Om Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Olha só. Esse verso aqui, tá? Esse verso, se a gente pegar esse verso, vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Ele vai dizer aqui, a parte de baixo, né, o verso 2, conforme, né, os 3 modos da natureza adquiridos pela alma, aqui está como alma encarnada, né? Sua fé pode ser de 3 espécies, ok? Pode ser na bondade, na paixão, na ignorância, ok? E igual a gente trazendo aqui para nossa pauta, né, que é o princípio do tratado, que é como nós fazemos a avaliação das falas de Krishna, a gente pode colocar da seguinte maneira, né? Existem 3 modalidades ou 3 substâncias que controlam ou que motivam ou influenciam as consciências a agirem, independentemente em qual circunstância ou seja qual for a condição em que ela esteja, em qual área, em qual momento da existência ela esteja, qualquer grupo em que ela esteja, qualquer planeta, qualquer, enfim, né, local em que ela esteja, que são as 3 modalidades que sustentam, né, a base da formação da criação, que são elas, os modos de tamas, raja e sattva. Tamas é entropia, tá? Você pode entender tamas como entropia. Quando você quiser entender do ponto de vista acadêmico o que significa tamas, você pode aplicar o princípio de entropia. É a mesma coisa. Tamas e entropia é a mesma coisa, tá? Que significa caos ou degradação, aquilo que se decompõe, tá? Letargia, o universo está em movimento. Quando ele deixa de se mover, ele entra em estado de inércia ou letargia e depois passa a se decompor, como uma folha que cai, enquanto ela está na árvore, ela está realizando fotossíntese, então ela está em movimento. Quando ela deixa de realizar fotossíntese, ela cai.
E quando ela cai, ela permanece em estado de inércia por algum tempo, até entrar em entropia, que é o caos, é a degradação. E ela vira, então, substância, né, decomposta, o que nós chamamos de humus, ou, né, enfim, decomposição. Tá? Isso é tamas. Tamas é letargia. Inércia e tamas, entropia, são os mesmos fatores. Depois, raja. Raja significa, como tem, por exemplo, a, como nós falamos, rajado, né? Ah, fulano está rajado. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Fulano está rajado, que significa como? Está agressivo, está encolerizado, está, né, incendiado, fogo, ação, movimento, criação, né, produção, atividade. Então, essa pessoa irá agir, essa pessoa está rajada, então ela irá agir. Raja, ou rajar, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ação, produção. E nesse ímpeto rajásico ocorre a violência, né? Então, o excesso da produção rajásica produz a violência. Então, os seres serão produtivos e violentos simultaneamente, que é mais ou menos a história da humanidade. Não sei se vocês já ouviram falar de guerras, por aí, eventualmente acontece na história da humanidade. Ele é basicamente produzidas por descobertas, né, produção e violência, guerras. Praticamente são essas duas funções aí que motivam o processo de desenvolvimento do progresso humano. Na medida em que vai havendo o progresso, na medida em que vai havendo a evolução, também vai acontecendo a decantação do mal. E aí nós chamamos isso de, como é descrito, como sattva, que significa a superação, né, da violência, sattva, que significa a superação de raja. Sattva significa a decantação do mal, praticamente, falando do comportamento moral do ser humano, que, por exemplo, né, há 200 anos atrás, por exemplo, as pessoas de pele branca, né, que foram os dominadores do sistema de produção, de poder no Ocidente e no mundo, né, podiam, então, recolher negros ou asiáticos, enfim, pessoas consideradas menos protegidas ou, né, vulneráveis, e podiam ser escravizadas. E nós, as pessoas de pele branca, poderiam ir nas praças comprar pessoas humanas de pele escura ou, enfim, né, escravos humanos, e eventualmente podíamos também assistir esses escravos sendo castigados publicamente, enquanto nós tomávamos o nosso café com leite na padaria, né, saboreando o nosso pãozinho quentinho com os nossos filhinhos lindinhos, assistindo a essas bizarrices humanas. Né? Isso recentemente, tá? Não vou nem mencionar o Império Romano, né, que nós dávamos crianças e pessoas velhas para serem devoradas por bestas, por simples prazer, né, e distração coletiva, que praticamente era um coliseu romano, era praticamente um estádio cheio de psicopatas, serial killers, né, assim, desfrutando do prazer de ver a matança generalizada. Tá? Então, quer dizer, de 2.000 anos, do ponto de vista de eras geológicas, praticamente não é nada, né? Assim, é um lapso no tempo. E nós evoluímos de 2.000 anos para cá, nós evoluímos e não realizamos mais essas bizarrices, né, que eram comuns do período rajásico, predominantemente falando. Nós estamos entrando numa fase de sattva, que o que significa isso daí? Significa que nós estamos nos decantando do mal moral, que é a capacidade de produzir violência banal, né, a banalização do mal, a Segunda Guerra, né, as atrocidades da Segunda Guerra. Então, quer dizer, na medida em que nós evoluímos, nós passamos do estágio de tamas, que é inércia ou improdutividade, para o estágio de raja, que é produtividade com violência, e finalmente alcançamos gradualmente o estágio sattva, que significa produtividade sem violência, ou seja, pacificação do ser. Esse modelo de decantação do mal é gradual e é observado através dos processos de movimentos sociais, bem como
né, através dos registros históricos da humanidade, nós podemos observar essa dinâmica acontecendo. Tá? Então, essas três modalidades ocorrem de maneira dinâmica dentro do progresso daquilo que nós conhecemos como, né, a comunidade humana ou a humanidade. Então, isso não é uma teoria da religião dos hindus, tá? Isso é um fato observável do ponto de vista científico. Aqueles que querem ver, podem ver. Aqueles que não querem, aí tem, sabe, assim, não tem muito o que fazer, né? Então, agora, quando Krishna, também, nessas três fases, também nós podemos pegar a ideia de espiritualidade ou de impulso espiritual e aplicar esses três princípios para ver também o que que dá, o que que sai daí, tá? Então, assim, do ponto de vista tamas, a espiritualidade que envolve tamas normalmente é densa, normalmente está permeada de sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, derramamento de sangue, violência, morte, tá? Aquela religiosidade que está fundamentada na morte dos seres é uma religiosidade tamásica, tá? Inferior, ok? E por isso que, na medida em que a religião vai progredindo, ela vai banindo esses métodos de sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, né? O Antigo Testamento é repleto de descrições de sacrifícios tanto de animais quanto sacrifícios humanos. As religiões ligadas, não é, aos sistemas elementais ainda se utilizam de sacrifícios. Algumas pessoas fazem sacrifícios humanos, mas não é formal, é informal, é ilegal e pode dar prisão. Mas ainda existem sacrifícios humanos nos submundos, né, nas partes mais obscuras aí dos processos aí, tá? Agora, se nós pegarmos os livros do Antigo Testamento, por exemplo, existem modelos ensinando a como fazer sacrifícios humanos, por exemplo. Tem uma história muito conhecida, que é a história do Abraão, que ouviu uma voz, né? E aí não está muito claro se essa voz era um surto psicótico ou se era, né, uma voz, uma interferência. Dá-se, né, a referência de que essa voz era uma voz divina. Entretanto, o pedido dessa voz parecia ser um efeito da cultura da época, em que sacrifícios humanos eram realizados com frequência. Aqui na América Latina, nos Andes, era muito comum realizar sacrifícios humanos, inclusive crianças eram sacrificadas. Tem uma múmia muito famosa da Bolívia, que foi encontrada nos Andes, que é resultado de um sacrifício humano. Uma garota de 15 anos, é uma múmia, ela foi bem preservada, está aí ainda, né? É cheio de histórias, né, e descrições de sacrifícios humanos. Nós tínhamos aqui os nossos índios, que eram antropófagos, sacrificavam seres humanos e comiam eles também. E tem as histórias primitivas, em que crianças eram colocadas nas bases dos prédios como sacrifícios humanos para que os prédios não caíssem, né, depois de serem construídos. É muito, muito conhecido isso dos historiadores. Os sacrifícios de animais, que têm menos voz ativa, então eles têm menos capacidade de se protegerem, ainda continuam até hoje, mas existem muitos países que já baniu, né, esse método, que é considerado crime, e no Brasil existem leis que estão tramitando na legislação para considerar os sacrifícios de animais como crimes, mesmo praticados por religiões, né? Então, a gente vê que, na medida em que nós vamos progredindo, nós vamos retirando da nossa composição moral e da nossa religiosidade atos de violência e de decomposição, que é o chamado tamas, ok? E vai, então, se evoluindo, né, até alcançar um ato de sublimidade, que é o ato de assimilação, de conhecimento acerca da mente do Criador, do ponto de vista de um ser moral, pacífico, inteligente e de futuro. Então, isso é sattva. Então, das possibilidades que nós temos no planeta Terra, de livros, escrituras, paradigmas e injunções acerca do Criador, o paradigma védico corresponde, né, ao nível evoluído chamado sattva, que é um nível superior de compreensão desse princípio criativo, que é a probabilidade do princípio Deus, ou seja, a ideia de Deus, né? A gente consegue extrair daí um evento que é um ser criador, moral e de futuro, equivalente ao tipo de moral que nós conquistamos na medida em que nós vamos evoluindo, que é uma moral que envolve pacificidade e inteligência produtiva. Uma prova simples disso daí é o fato de que
a civilização védica, descrita nos livros, conhecido como os Vedas, foi pautada em nenhum momento na história com base na escravidão. Todos os cidadãos védicos sempre foram livres, nunca houveram escravos na civilização védica. Se a gente olhar para todas as demais civilizações, foram pautadas na escravidão. Todas elas praticaram a escravidão, inclusive a grega, que é, né, considerada o berço da democracia, a mãe da democracia, foi fundamentada na escravidão. O próprio Platão foi escravo durante 1 ano. Né? Ele fugiu da prisão, não aguentou, não, fugiu, fez bem feito. O pensador chamado Epíteto, que é um dos pensadores mais importantes do período helenístico da Grécia, né, da filosofia clássica, nasceu escravo, não pôde ter família porque era escravo, não pôde ter bens porque era escravo e morreu escravo. Tá? Então, todo o sistema de civilização ocidental é baseado na escravidão. O Império Romano praticava escravidão, os judeus praticaram escravidão, todos praticaram escravidão na Terra, os babilônios, maias, todo mundo praticava, é uma lambança. A única civilização na Terra com registros documentados que nunca praticou escravidão foi a civilização védica. Logo, essa civilização é de futuro. Ela surgiu no passado, mas ela é fundamentada numa moral de futuro. Então, agora, é dito que uma pessoa de discriminação, né, ela saberá optar entre uma coisa ruim, uma coisa boa de uma coisa ruim. E ela também saberá optar de uma coisa excelente de uma coisa boa. Então ela vai saber escolher entre uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa excelente, uma coisa perfeita. Tá? Os sistemas de religião, eles, normalmente, eles são fundamentados nessas 3 etapas. Ou é tamas, ou é rajas, ou é sattva. Tá? Então, nós podemos, por capricho pessoal, por vaidade intelectual, criar os nossos próprios sistemas de religião. Podemos, funciona. Às vezes, mais ou menos. Agora, normalmente, a criação humana se dá por processos de erros e acertos, correto? Então, a possibilidade de que uma criação mental de um ser humano específico possa redundar em fracasso é relativamente alta, porque o processo da seleção natural requer muitos erros para se obter um acerto. Tá? O ideal, os sábios, né, que são assim, experientes na psicologia humana, definem que o ideal é que o ser encontre um guru, um mestre autorrealizado que seja capaz de orientar o ser a entender qual é o fundamento da religião, qual é o propósito da religião, o que significa dharma. Então, se uma pessoa inteligente, sóbria, tem a boa fortuna de se deparar com um mestre realizado, ou seja, um guru, o que nós chamaríamos hoje de um coach, né? E se ela tem a predisposição e a boa vontade de aprender de um coach profissional, ou seja, um guru, conhecedor do processo do Dharma, então essa pessoa deve inquirir, aproximar-se do guru, aproximar-se do coach profissional, em terminologias nossa. Agora, nas terminologias védicas, você vai traduzir isso para guru. Se você quiser pensar de maneira, né, local, você pode colocar um coach profissional, ou, se você quiser usar o termo guru, tanto faz, as duas coisas são a mesma coisa, tá? Aí você, então, aproxima-se desse coach profissional, que é o guru, e faz perguntas submissas, no sentido de, não submissas, no sentido de acovardadas. Perguntas submissas significa perguntas interessadas em aprender a resposta, predispostas a assimilar as respostas. Isso é pergunta submissa, tá? Então, faz perguntas submissas, no sentido de buscando respostas, ok? Oferece serviços em gratidão, em troca, oferece a audição, oferece a boa vontade, ok? De reciprocar com essa pessoa, e procura aprender o máximo, extrair o máximo dessa pessoa, e faça todas as perguntas que você tiver acerca do Criador, da criação, para essa pessoa. Se essa pessoa não souber responder, você continua procurando um outro coach, até que você encontre aquele que te responderá todas as questões. Por quê? Assim como há as moedas que são moedas fracas, por exemplo, se você pegar uma moeda, o real, em relação ao pound, ou em relação ao dólar, é uma moeda fraca, relativamente fraca. Mas se você pegar o real, ou se você pegar
o euro, por exemplo, aí você tem uma moeda forte em relação ao dólar. Tá? Então, assim também você tem os coaches, que eles serão fracos, médios ou fortes. Se você se deparar com um guru ou um coach fraco ou médio, e ele não puder te dar as respostas consistentes que você precisa saber para que as dúvidas que você tem acerca do Criador no seu coração desapareçam por completo, então você continua procurando até se deparar com um coach profissional forte, que é o que você precisa, para eliminar da sua consciência, da sua cabeça, do seu coração, as dúvidas que você tiver acerca desse princípio, que é o processo, o Criador. Tá? Nós estamos apresentando aí um compêndio de um sistema de informação acerca dessa pessoa suprema, que facilita para que qualquer pensador de boa vontade, predisposto a aprender, se dedica a aprender, aprenda definitivamente acerca da mente do Criador e passe a amá-lo como uma pessoa amável, e não apenas adorá-lo como uma pessoa adorável. Tá? O objetivo da evolução não é adorar a Deus, é amá-lo. E não tem como você amar essa pessoa se você não compreender essa pessoa a ponto de que não haja acusações no seu coração contra essa pessoa. Ah, mas Devananda, eu não tenho acusação contra Deus. Tu dizes. Vamos fazer uma verificação do que você tem no coração, do que você pensa acerca de Deus, para ver se tem ou não tem acusações. Essas acusações te impedem de amá-lo. Ah, mas Devananda, mas essa não é a minha intenção. Muito bem, eu acredito nisso. Porém, as assim chamadas conclusões acerca de Deus, que entram no seu coração com o seu consentimento, devido à sua inexperiência em termos de compreensão, são acusações, muitas vezes, e podem ser demonstradas. Então, essas acusações, essas ignorâncias acerca da pessoa Deus, são tamas ou ignorâncias que devem ser eliminadas do coração com o cultivo apropriado do sadhana e a assimilação adequada de conhecimentos superiores, sattva guna. Tá? É isso que a gente está tentando aqui disponibilizar para todos vocês que têm a boa vontade e a predisposição de aprender os conhecimentos védicos com a nossa escola, com a nossa sociedade, a Seva, que é um galho autêntico da árvore védica, com capacidade de se posicionar, sustentando as afirmações superiores acerca da suprema personalidade de Deus, expressa nesses livros que são de natureza do futuro, superiores e muito bem estabelecidas para o benefício de toda a humanidade. Tá bem? Muito bem. Então eu vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Obrigada, Prabhu, pelas palavras. Para rapidamente aqui a gravação, para continuar com a luz do parto. Bianca, você vai fazer a luz do parto? Eu posso fazer. Obrigada. Eu não estou aqui no texto do Prabhu.